Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um estudo da Escola Sabatina. Tenho certeza que a lição de hoje vai ficar marcada aí no seu coração. Chegamos na lição de número 10. O tempo passa. Estamos aí na nossa 10ª lição do nosso guia de estudos. Estamos estudando aí esse trimestre alusões, imagens e símbolos. De repente você não sabe do que a gente está falando, a gente segue, está chegando agora, né? No canal, a gente segue esse guia de estudos, né? E esse trimestre estamos falando sobre esse tema. É muito bom estar aqui com vocês novamente. Eu gosto, né, de deixar assim o nosso abraço para algumas pessoas que estão sempre ali comentando, né, dando um oi lá nas nossas lives. Então eu quero deixar aqui um abraço para o Paulo Prado e para o Dolacildo. Eles estão sempre comentando. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês continuem aí firmes e estudando a lição juntamente conosco. Eu nunca estou sozinha, né? Eu estou sempre aqui bem acompanhada de amigos queridos. Hoje eu tenho aqui do meu lado esquerdo a minha dupla missionária. Eu sempre falo para vocês, a gente está praticamente sempre juntos aqui. O André. Bem-vindo, André. Olá, minha esposa, Adriana. Sejam muito bem-vindas. É um prazer poder estar aqui com vocês para compartilhar mais essa lição. Você que nos assiste também, seja muito bem-vindo. Uma lição abençoada, um assunto interessante, que você possa ser abençoado também através dessa lição maravilhosa. Amém, obrigada, André. E do meu lado direito tem uma amiga querida aqui comigo, a Adriana, muito bem-vinda. Olá, Sandra. Muito bom estar aqui com vocês, com o André, e estarmos juntos mais um momento para compartilharmos a lição, esse estudo que nos enche assim de ânimo e esperança, né? É muito bom estudar a palavra de Deus. Amém. Quero já agradecer a Adri, que ela está passando por algumas situações aqui de saúde, mas ela, né, se esforçou em estar aqui. Eu tenho certeza que Deus tem uma bênção muito grande para ela, né, por conta desse esforço de estar aqui nos ajudando também. Chegamos na lição de título, para quem o fim tem chegado. Não é uma pergunta. É um aviso, é uma fala, né? Então, olha lá, para quem o fim tem chegado. Esse é o tema da nossa lição. Mas antes de nós começarmos, como nós sempre fazemos, nós vamos orar. André, por favor. Nosso querido Jesus, a nossa imensa gratidão a Ti, por mais esse privilégio que o Senhor nos dá, de estudarmos a Tua palavra através dessa lição. Que o Senhor possa estar na direção, no comando desse assunto tão importante, que nós possamos compreender, e também as pessoas que estão assistindo, irão assistir em algum momento esse vídeo, elas também possam ser abençoadas por Ti. É o que nós te pedimos e rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Dri, você pode ler o verso para memorizar para nós? Sim, o nosso verso está em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 11 e 12. Você que está em casa pode acompanhar com a Bíblia ou estar lendo aí também agora. Ó. E diz assim: estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Esse verso aqui, né, se nós formos ver o contexto que ele se encontra, ali em 1 Coríntios 10, Paulo ali vem falando sobre o povo quando saiu ali do Egito, né, toda a trajetória dele, o tempo que ficaram cativos ali, e como que foi a resposta do povo para com Deus, né? Então, infelizmente, aquele povo que ficou aquele tempo ali naquele exílio, ele, além de estar ali servindo, ele deixou ser influenciado, né? Deixou-se influenciar com tudo aquilo, pelas práticas do Egito, com a idolatria, e aí aquilo tomou o coração deles e ocupou o lugar de Deus. Então, hoje, esse verso aqui, ó, por isso que diz assim, e foram escritas como advertência a nós. Então, hoje, quando nós vemos e relemos ou estudamos sobre o povo, a gente tem que, assim,
também aprender com eles e que isso sirva para nos advertir mesmo, para que as coisas desse mundo, né, as coisas comuns, não nos influenciem e não nos distanciem do nosso Criador, do nosso Deus, né, o nosso mantenedor, como foi o que aconteceu com aquele povo ali durante o tempo que esteve cativo. A Adri falou muito bem aqui sobre o verso para memorizar. Eu fui ler todo o capítulo, Adri, porque eu falei assim, eu quero entender esse contexto, né? E aí, quando você vê o capítulo ali, ele vem com um subtítulo de tentação, ou seja, é um aviso, né? Toma cuidado, olha o que aconteceu com os antepassados. Você está trazendo para nós também, né, André? Hoje, nos dias de hoje, tipo assim, cuidado, não vão cair nos mesmos erros. Olha o que aconteceu. Eles andaram ali nos caminhos do Senhor, mas olha o que se desviaram, caíram em tentação. Mesmo porque o povo de Israel ficou 430 anos no Egito. Eles aprenderam tudo, já não adoravam a Deus como deveria adorar. E agora Deus vem dar um ensinamento para eles. Olha, vocês não precisam sofrer mais. Depende de vocês. Basta vocês seguirem aqui. Tudo aquilo que eu disser, vocês vão andar bem, vocês vão ir bem. E da mesma forma, Deus ele fala para mim e para você que está nos assistindo. Deus coloca para nós a fórmula, a receita para vivermos bem. Depende de cada um de nós, né? Se nós vamos ouvir a voz de Deus ou se nós vamos seguir o nosso próprio coração que é enganoso. E aí o finalzinho do versículo diz, por isso, aquele que pensa estar em pé, veja para que não caia. Porque às vezes nós nos sentimos muito seguros, muito donos de si, né? E aí eu trouxe um texto aqui do Mensagens Escolhidas. Na página 306, a autora Ellen White, ela traz para nós aqui algo sobre esse versículo. Olha o que diz. No dia do juízo, não será defendido o procedimento do homem que reteve a fraqueza e imperfeição da humanidade. Para ele, não haverá lugar no céu. Irmãos, isso é muito sério. Para ele não haverá lugar no céu. Ele não pode desfrutar a perfeição dos santos na luz. Quem não tem suficiente fé em Cristo para crer que Ele pode livrá-lo de pecar, não tem a fé que lhe dará entrada no reino de Deus. Então, aqui a gente já tira mais uma lição. A força, o poder, a sabedoria não vem de nós, vem de Deus. Então, nós precisamos ter fé em Deus e fazer aquilo que Deus tem falado para cada um de nós, né? O que nós devemos fazer? Ele não nos jogou aqui, como existem algumas teorias, né? Criou-nos, deixou-nos aqui e à mercê, e aí eles agora se viram. Não, Ele deixou para nós todas as orientações contidas neste livro, na Bíblia. Então, compete a mim e a você estudar e entender o que vai fazer nos livrar da perdição e encontrar esse caminho. Então, cuide para que não caia. Ah, mas eu estou na igreja já, eu estou batizado, eu estou... Não, cuide. Quem está em pé, cuide para que não caia. Esse, Sandra, é o maior perigo. É acharmos que somos autossuficientes e acharmos, comigo não acontece. Por isso que aí o final do verso é tão importante quanto todo ele, né? Por isso aquele que pensa estar em pé, veja para que não caia. Porque às vezes eu acho, isso não me atinge. Não, esse ponto eu não sou falho nisso, né? E é isso que o inimigo gosta. Quando você pensa que você está forte, aí é que você é fraco, né? Por isso que joelho dobrado, diante assim de Deus, e comunhão com Ele, e estudo da palavra, para não cairmos nos mesmos erros que os nossos, né, do passado caíram. A Bíblia ela está aqui para nos dar esses exemplos, né? Aprendemos com as histórias. E a lição até vai nos trazer, no decorrer aqui da semana, as próximas também, histórias bíblicas, onde pessoas como eu e você, né, ali está registrado a história e como eles foram. Qual foi, né, o que eles escolheram fazer de acordo com o que vieram para eles. E como eles creram em Deus. E como eles persistiram ali na fé. E chegaram à vitória. E enquanto outros também não persistiram, né, não creram, foram incrédulos. E como foi o final de cada um.
Queridos, isso é só o verso para memorizar. Tem muito assunto aqui interessante que vai nos esclarecer algumas coisas e vai também nos despertar aí o desejo de conhecer mais sobre a palavra de Deus. Então, eu quero pedir para você, né? Curta, compartilhe esse vídeo com as outras pessoas, para que mais pessoas possam compreender muitas coisas que vão acontecer nos eventos finais e que já estão acontecendo. Então, é importante que mais pessoas saibam disso. A gente pede, pelo menos para 10 contatos, manda esse vídeo aí para nos ajudar a divulgar a palavra de Deus. E também nos siga aí nas nossas redes sociais, Adventistas Catanduva, Instagram, Facebook, YouTube. Deixa lá, ativa o seu sininho para quando o próximo vídeo sair, você ser o primeiro a assistir, tá bom? André, aqui a lição vem nos trazendo aqui no sábado que existem muitos relatos aqui que contêm chaves para compreensão, né, de eventos futuros. E a gente vai ver aqui durante essa semana algumas histórias, né, André? E sem contar que a lição também, ela vai tratar de alguns acontecimentos que ocorreram na história de pessoas que foram avisadas, porque o título fala, para quem o fim tem chegado, é uma afirmação. Para quem o fim tem chegado? O fim tem chegado para mim, não precisa chegar para mim, para você. Deus ele dá alguns alertas para nós. E a lição vai falar sobre Sodoma, Gomorra, o povo no período do dilúvio. Foram pessoas que foram informadas da sua atual situação, da sua condição pecaminosa, foram alertadas, e muito tempo alertadas, e mesmo assim preferiram seguir os seus próprios caminhos, seguir o seu coração, né? Vocês querem falar alguma coisa mais sobre o sábado ou a gente pula para o domingo? Vamos para o domingo? Então vai que tem bastante assunto, né? Domingo, o tema diz assim, ó, a ira do cordeiro. É interessante porque quando a gente começa a falar dos acontecimentos aí do final dos tempos, né, do fim, então a gente começa a ficar um pouco assustado e tudo, né? Mas quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, a gente percebe que não é uma surpresa. Deus não vai chegar assim e simplesmente... Ele está avisando, né? A gente vai perceber que muitas pessoas vão lembrar do que ouviram, não vão ser pegas de surpresa. Elas não vão perguntar o que é isso, o que está acontecendo. Né? Elas vão lembrar daquilo que elas foram avisadas lá atrás e não tomaram nenhuma atitude, não mudaram, né, o caminho que elas estavam seguindo aqui. Elas vão lembrar que elas têm o conhecimento, né, mas não aceitaram. Não houve ali uma transformação. O que mais a gente pode falar aqui sobre esse começo? Por isso que nós temos um papel importante na história. Nós devemos pregar o Evangelho. A nossa missão é pregar o Evangelho. Quer seja pelo WhatsApp, mandando uma mensagem, quer seja falando pessoalmente com as pessoas. Por quê? Porque quando Jesus voltar, todos saberão que Ele está voltando e o que vai acontecer. Porque souberam, de alguma forma, vão saber. Não serão pegos de surpresa, de forma alguma. O próprio Mateus aqui, ó, capítulo 24, versículo 14, Mateus 24, versículo 14, o que ele diz para nós? Que o evangelho será o quê? Pregado a todas as nações da terra. Marca aí na sua... Então virá? Então virá o fim. Então, assim, todo mundo vai saber, mas aqueles que tomarem a decisão ao lado do Senhor terão a sua recompensa. Mas até os índios vão saber? Todos. Aqui diz que será pregado a todas as nações. Então, é todos, não é todos, vírgula, exceto. A Bíblia ela é clara assim, em dizer assim, que todos terão a oportunidade de ouvir. Então, até a lição fala assim, ainda que as pessoas sejam tomadas no momento de surpresa, mas não por falta de informação. É porque, tipo assim, nossa, chegou o dia.
elas vão entender, assim como a Sandra falou, elas vão entender do que se trata tudo aquilo. Que momento é aquele? Então, a surpresa pode ser assim, chegou esse momento, mas as informações, né? Hoje mesmo aqui, ó, diante desse estudo, você que está em casa, se for a primeira vez que está ouvindo, você está tendo também a oportunidade de ouvir. E Deus, Ele jamais faz alguma coisa sem antes revelar aos profetas e deixar falado a nós. E é isso que a lição vai dizer. E aqui o título de hoje diz assim, a ira do Cordeiro, né? Aí quando a gente vê assim, a ira, né? Então, a gente tem que também atentar que a ira, o Cordeiro aqui se refere a Deus, né? A Jesus. A ira de Deus é diferente da ira humana, né? A ira humana é aquela ira de raiva, de emoção ali no momento, né? De rancor, todas essas coisas. A ira de Deus não, a ira de Deus é justa, né? A ira de Deus vai vir para trazer a justiça e a salvação, né? Então, quando tudo, por isso que vai haver o quê? Pavor, desespero, para aqueles o quê? Que um dia foram informados, né? Ficaram sabendo, mas pelo livre-arbítrio escolheram, né? Algo assim diferente do que foi falado para eles. Diz assim, ó, que eles serão tomados de surpresa, sim, mas não por falta de informação, mas por causa da sua recusa em crer e obedecer. É terrível quando você foi avisado de algo. Sabe, eu fiquei lembrando assim de situações até com a minha mãe, em casa. Não faz isso porque vai acontecer tal coisa. Ou age assim porque... E a gente não ouve. E quando acontece, o primeiro sentimento que tem, você fala, nossa, minha mãe falou. Eu devia ter tomado outra atitude. Agora, imagina com relação à salvação. Quantos anos o Senhor vem falando para você? Cuida, muda, obedeça, creia em Jesus, entrega a sua vida. Será que a gente vai ter essa surpresa no final também de falar, nossa, eu tinha que ter ouvido antes. Por que eu não dei ouvidos? Né? Então, assim, a surpresa vai ser porque não quis crer e nem obedecer. E não por falta de conhecimento. Né? Então, essa será a razão pela qual essas pessoas estarão perdidas. Tanto que o livro de Apocalipse, capítulo 6, verso 12 a 17, fala da reação daquelas pessoas que não estarão preparadas. Qual que vai ser a reação delas? Então, né, isso daí eu lembro quando, na minha infância, e a gente assistia o filme e lia bastante. Então, elas vão estar assim, né, apavoradas, vão se esconder em rochas, cavernas, e vão pedir para que os rochedos, né, caiam sobre eles. Né? Então, vai ser algo assim de muito pavor e desespero, né? Porque sabem tudo que vai ali. É como se um filme estivesse correndo e sabem, né, o que vai discorrer a partir dali. A lição está nos trazendo aqui já na metade do domingo uma história muito conhecida, muito comentada, né, que é a história de Noé, da arca de Noé. E de como as pessoas viviam naquele tempo. E a gente vê que é muito próximo ou igual ao que nós vivemos hoje. Hoje a maioria das pessoas estão preocupadas em viver o momento. Ali a Bíblia nos diz que eles ali bebiam, comiam, se davam em casamento. O negócio era festejar e fazer tudo aquilo que não era da vontade de Deus. Não que comer e beber e casar seja algo, mas a forma, a imoralidade, né, que tinha naquele tempo. Então ali também as pessoas foram pegas de surpresa por falta de aviso? Não. A lição nos traz aqui, e a Bíblia, né, nos comprova isso aí nos textos que a gente estudou, que Noé avisou. Né? Noé foi um profeta ali para avisar, né, falando o que ia acontecer. E foi pouco tempo? Não foi pouco tempo, né? Foram 120 anos, é muito tempo. Muito tempo. 120 anos pregando. Mais de um século. E as pessoas, ele pregou tanto que as pessoas falam, esse cara está ficando louco, isso não vai acontecer. Primeiro que não caía chuva, nunca havia caído chuva sobre a terra. Não é? Era uma coisa que eles nunca haviam visto. E aquilo que a gente não conhece, fica mais difícil de crer, né, André? Então, até o momento, então, como que a terra era molhada? Era orvalho e neblina, né? E aí, como que vem um homem
e chega e fala que o mundo vai acabar, o mundo que para eles era tão bom, que estava ali na correria, né? Como hoje no nosso dia a dia, na correria, aí, tudo, apesar dos problemas, doenças, falta de emprego, mas todo mundo gosta de viver, né? Sim. E aí falar que ia acabar e ainda com chuva. E uma coisa que eles não faziam ideia, porque, tipo assim, a água brotava da terra, ela vinha de baixo para cima. Agora dizer que a água vai cair do céu, de cima para baixo, então era algo assim que precisava crer. Porque as coisas de Deus precisava ter fé. Precisava de fé, né? Então, eles não criam. Algo que aconteceu lá naquele tempo e que acontece, será que acontece hoje? Durante esse tempo, esses 120 anos, Noé não sentou e ficou lá só avisando, né? Ele ficou construindo ali a arca. Então, imagina a cada dia naquela construção e ele falando, né? O que brotou também ali daquele povo para com ele? Zombaria, né? Sem contar que o fato de Noé estar trabalhando ali junto com a sua família, ali, na construção da arca, era uma forma de pregar a mensagem também. E isso causou ali zombaria. Uma coisa que endurecia o coração daquele povo era justamente isso. Eu fico pensando, Adriana, só você comentar, que muita gente ali poderia pensar, eu acho que faz sentido o que ele está falando, mas pela influência da massa, eles pensavam, eu não vou não, hein? Porque e hoje em dia, eu acredito que você já ouviu falar sobre a volta de Jesus, você que está aí na sua casa. Já ouviu que um dia esse mundo vai acabar, que vai acabar o sofrimento e a tristeza, mas aí você até se anima, aí vem outro e fala, para, isso aí é coisa irreal. Né? Eu já ouvi cada coisa. Né? Então, aí você arde ali no coração, realmente pode acontecer, mas vêm os outros e olha para o mundo, não é assim, isso é história, são contos. E como o André falou, era toda a população ali. Realmente, alguns devem ter ali visto, porque o Noé, para construir aquele grande barco, aquela arca, ele usou ali do seu dinheiro, do que ele tinha, ele pagou, porque ele não fez esse trabalho sozinho com os filhos. Então, nem pessoas que trabalharam com ele acreditaram. Né? E o mais interessante, que assim, eu acredito que no meio do caminho, durante 120 anos, alguns creram, outros não. Mas aí depois acontece uma situação que aqueles que estavam balançados poderiam ter crido. Quando Deus dá ordem para entrar na arca. Gente, porque se você parar para ler e ler o livro da nossa escritora Ellen White, Patriarcas e Profetas, do Dilúvio, fala assim que, do nada, os animais começaram a sair e eles vinham andando. E fala que o momento assim, mais assim, sei lá, maravilhoso, foi um barulho tremendo e uma agitação que foram as aves. Porque todas, imagina uma revoada de muitas aves. E aquilo era para falar, gente, é real, de onde está vindo esses animais? Então, os animais ouviram e obedeceram o comando de Deus. E as pessoas que estavam ali, que conheciam Noé, mesmo por um tempinho, acharam aquilo estranho, mas eles preferiram continuar incrédulos. A Adriana comentou esse negócio dos animais, né? Deus, ele tem algumas maneiras de falar com a gente. A gente vem na igreja, ouve a mensagem através de uma pregação, através de uma música, e muitas vezes a gente simplesmente não dá ouvido. A nossa atenção está ali, está aqui, menos na mensagem. E Deus, através de uma maneira sobrenatural, para mim, Adriana, eu fiquei pensando justamente nisso. Foi a maior maneira sobrenatural que Deus usou para chacoalhar aquele povo, para fazer aquele povo pensar, gente, vai acontecer. Imagina, os animais entrando em par, tudo dois em dois. Sem ninguém ali conduzindo com uma vara, é por aqui, a entradinha é ali. Né? E no fim das contas, quantas pessoas, quantos seres humanos se salvaram ali? 8. Pois é. 8 pessoas ouviram a voz de Deus, que foi Noé, a sua esposa, seus filhos e as esposas deles. Então, é muito bonito de ver a fé de Noé. Porque, independente dele estar ali também, ele também passou por essa espera. 120 anos trabalhando, falando, mas ele não desistiu, porque ele
creu ali na palavra de Deus, no que Deus havia dito para ele, que ia acontecer. E agora, 2 Pedro, capítulo 3, os versos 3 e 4, olha o que diz. Está aqui no finalzinho do nosso guia de estudos. Aqui, ó. Pedro escreveu o seguinte: nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Será que alguém já virou para você e falou assim: para, olha lá quanto tempo Jesus está falando que vai voltar e não voltou. Tem mais de 2000 anos, mas espera um pouco. Nem eu e nem você vivemos 2000 anos. A gente vive no máximo 70, 80, né? E aí, quando eu descansar e eu abrir meus olhos, Jesus já vai ter voltado. Então, assim, eu nem você estamos aguardando 2000 anos. E se ele disse que ele vai voltar, ele vai voltar. Assim como foi no tempo de Noé. Então, não dê ouvidos às escarnecedores de agora, do presente, porque olhar no que foi dito lá no passado é uma coisa. Agora, o que está acontecendo conosco hoje? Qual é a nossa descrença com relação à promessa do Senhor, que disse que vai voltar? Então, a gente precisa mudar a nossa atitude. A gente precisa acreditar, ficar firme nessa promessa, que Jesus, ele vai voltar. Mais alguma coisa aqui para nós falarmos? É porque as pessoas falam assim: Deus é bom, né? Mas Deus também é justiça. Deus vai fazer justiça. Então, a mensagem está sendo pregada. Basta a gente estudar a Bíblia para ver qual que é a vontade de Deus, o que Deus tem preparado para mim e para você. Se nós olharmos o que Deus tem preparado para mim e para você, nós vamos crer e vamos nos preparar. E o tempo, como a minha esposa disse aqui, né? O tempo é relativo para cada um. De repente, amanhã eu não acordo mais e aí? Acabou. Jesus voltou para mim. É isso que eu tenho que pensar. Até eu anotei aqui que realmente é o que a Sandra falou, né? E o André falou também sobre a demora e a espera, né? Hoje os meus pais, minha mãe e meu pai, dormem no Senhor, né? Na bendita esperança, na espera. E nós esperamos uma vida, eles esperaram a vida. Mas aí, a hora que eu tenho 52 anos, então, esse é o tempo da minha espera. Então, não é todo o tempo que passou, os mais de 2000 anos, né? Então, é só a minha espera, a espera da minha vida, né? Então, a gente não está tanto tempo esperando Jesus. E não devemos desistir. Mesmo que tudo pareça que... Não, a palavra de Deus é fiel e suas promessas são certas. Se Ele diz que Ele virá, Ele virá. Nossa, quanta coisa para falarmos, né? Na segunda-feira continua ainda falando sobre o evangelismo de Noé. Muitos não estarão preparados, diz assim, logo no comecinho aqui do guia de estudos. Muitos não estarão preparados. E aí, mais para frente, diz assim, ó, o mundo possui uma memória coletiva de um grande dilúvio, um número surpreendente de pessoas. E esse relato bíblico também é um dos mais ridicularizados. É um dos mais ridicularizados. Você dizer que acredita num dilúvio, né? Então, às vezes, há zombaria, né? Como? Como pode ser? Imagina. Isso daí são as placas, se separaram. Eles colocam, né, resposta para tudo, mas menos aceitar que foi algo que realmente aconteceu, né? Mas isso aí é uma estratégia de Satanás para diminuir a palavra de Deus e fazer com que as pessoas não creiam. As pessoas pegam a história de Jonas, por exemplo, dentro do peixe. Essa é história para boi dormir, não existe. As pessoas, e quem são essas pessoas? Normalmente são os intelectuais, são pessoas mais estudadas. E aí Satanás usa dessas pessoas para ser instrumentos para jogar ali o evangelismo das histórias pregadas na Bíblia por terra, para falar que não existe. As pessoas não crerem nas histórias bíblicas. Aqui uma coisa muito interessante aqui na segunda-feira é que vem falando aqui sobre os erros daquele povo, que a gente até agora contextualizou aqui, que Noé avisou o que ia acontecer, Noé se preparou, a família dele ali também, né? Deus falou para que fosse ali um casal de cada animalzinho e os animais foram. Só que agora a gente precisa falar um pouco sobre a causa. O
por Por que quê? Deus chegou Nesse né? ponto, Sim. né, Adri? Então, já que você começou a falar, me fala aí, conta pra gente alguns dos motivos, por que Deus resolveu acabar com aquele povo. A história de Noé, para todos que conhecem, ela está lá no início, né? Ela está em Gênesis, né? E lá no comecinho mesmo da Bíblia, tipo Gênesis capítulo 6 e vem vindo. Então, Deus, assim, lógico que a história do mundo passou-se muito tempo, né? Mas eu falo assim, Deus havia criado um mundo perfeito, havia criado o homem, a mulher, né, as pessoas que eram a sua obra-prima da criação. Então, tudo era perfeito, a terra, os animais. Aí, Deus chega ao ponto de dizer, eu me arrependi da criação, me arrependi de ter criado o homem. Então, isso deve ter, assim, Deus na sua sabedoria, misericórdia, não diria isso, como às vezes um ser humano fala assim, estou cansado de você. Não. E aí o que levou? A maldade, né? A maldade havia se multiplicado no coração. E junto com a maldade veio a imoralidade, veio, sabe, os homicídios. E quando Deus olhava aquilo, o ser humano que ele havia criado ao ponto que chegou, né? E com tantas assim, a Bíblia chega a usar o termo imundícias, né? Assim, e fazendo coisas horríveis. E aí então Deus fala não, preciso pôr um fim, né? Mas aí ainda há um justo na terra. Ainda há alguém que não deixou ser contaminado por tudo aquilo. E aí é quando Deus faz o plano então da arca e diz assim, não destruir e tentar restaurar e salvar uma parte, né, desse povo, que é quando ele passa aí para Noé. Então, assim, Deus é justo. Ele quer acabar com o ímpio, mas ele também observa aquele que se arrepende, né? Então, Noé e a sua família ali, eles aceitaram o que Deus tinha falado, né, André? Deus é justo, Deus é juiz, e ao mesmo tempo ele é misericordioso, né? Porque Deus, ele falou que havia se arrependido, né, Adriana, de criar o homem. Imagina um pai falar assim, eu me arrependo de ter você como filho. A pessoa, isso é pesado. Mas a maldade havia se multiplicado de tal forma que não tinha como continuar. Mas Deus, ele age com misericórdia também. Como é que é a misericórdia de Deus? Quando Deus dá a oportunidade para as pessoas se arrependerem. As pessoas, e Deus ainda é assim, porque nós passou tanto tempo e ainda assim continua sendo má continuamente o pensamento do homem, o coração, né? E Deus hoje ainda está em tempo. Por isso que é o título aqui, para quem o fim tem chegado. Deus ainda está advertindo, está aconselhando, porque Ele quer o quê? Deus, assim, Ele não tem prazer, né, na morte e nem na destruição. Ele quer salvar. E aí, então, ele revê tudo aquilo e aí ele fala, ele dá ali a oportunidade aquelas pessoas que moravam naquele tempo de Noé, do quê? Se arrependerem e demonstrarem, ver, nossa, eu fui longe demais. E Deus agora está me chamando ao arrependimento, né? E eu preciso voltar para Deus. É muito interessante que aqui na lição diz o seguinte, ó, se Noé fosse um evangelista dos tempos modernos, ele seria considerado alguém que não obteve sucesso. Porque, né, a maioria das pessoas ali, ou quase todo mundo, exceto... Pregou por 120 anos para toda a população e não conseguiu um. Porque, assim, a família, né, tudo bem, conta, né, mas... Só que aí, Sandra, é algo assim interessante, né? Noé não desistiu e Noé não fracassou. Porque, apesar que entraram apenas 8 pessoas, nenhum dos que estavam, nem mesmo os que trabalharam, né, ele conseguiu ali colocar no coração, mas através da família dele que entrou, ele salvou toda uma geração. E hoje, né, o mundo deu continuidade porque ele não desistiu. Ele foi até o final. E aí, hoje nós temos aí a oportunidade, porque os animais foram salvos, né? A família dele foi salva. E aí uma nova geração veio, né? Então, ele conseguiu ali salvar a humanidade, mesmo sendo 8 pessoas, mas a humanidade foi salva. Você quer falar? Não, você falou assim
Noé, se fosse olhar hoje como um evangelista, né, seria um evangelista fracassado, mas não foi, não. Se você for ver hoje, a Bíblia fala assim que o número de salvos, de perdidos, melhor dizendo, será como grãos de areia do mar. Muita gente irá se perder. E os salvos vai ser um número bem menor. Então, infelizmente, muitas pessoas vão tomar a decisão errada. Assim como pessoas tomaram a decisão errada na época de Noé, hoje, infelizmente, muita gente tem tomado a decisão errada. Mas que você não tome a decisão errada, tome a decisão correta, né? Sabe o que me faz pensar nisso daqui no rodapé da lição? Vem falando, né, como manter o ânimo dos nossos esforços evangelísticos. Aí eu falo para você, de repente eu estou falando para você, que deu estudo, que tenta passar para a sua própria família as verdades contidas na Bíblia e não consegue. Não desanime. Porque aquilo que parece que foi um fracasso lá atrás, a Adriana acabou de nos falar aqui, que não foi. Então, continua firme, faz a tua parte. Continua firme nos caminhos, acreditando, tendo fé que vai valer a pena. E só assim, aqui terminando e concluindo, aí o pensamento da Sandra, vendo ele como alguém que evangelizou, e nós também, Jesus compara a palavra como a semente, sabe? Então, você que está estudando, está orando por alguém, não desista, lance a semente, sabe? Porque uma semente, você não joga e ela germina naquele momento. Nós, assim, quem trabalha com criança faz muito do feijãozinho, para eles terem uma ideia. A espera. Você tem que esperar ele molhar, ele brotar, criar raiz. E uma árvore frutífera, ela leva anos, né? Então, por isso que no céu vai ser um lugar de surpresas. Porque às vezes você aqui deu estudo, você orou tanto por uma pessoa e você não viu ali no momento, né? Ali assim, o resultado daquilo. Como Noé vai ver o resultado do trabalho dele, né, quando estivermos no céu. Então, não importa se vai demorar 15 anos, eu coloquei aqui a araucária, né, que tem... ela demora de 20 a 30 anos para dar o pinhão. Então, quem planta, às vezes nem chega a colher, mas ela vai dar, né? Então, aguardar. É isso aí, não desistir, Cristo vem logo. A terça-feira nos traz o seguinte, a história de Sodoma e Gomorra. É muito falada também, né? Nós conhecemos aí essa história dessas cidades aqui, cidades que eram localizadas ali no Vale do Mar Morto, onde aconteciam coisas terríveis ali, as piores, né? Era imoralidade sexual e violência. Mais uma vez, né? A história se repetindo ali, né? A imoralidade, a violência, tudo aquilo que desagrada a Deus. E aí Deus não poupou. E aí eu trouxe aqui alguns, eu escrevi aqui na minha lição, né? Quando Satanás se rebelou no céu, né? Que foi expulso ele e os anjos. Deus não poupou ali os anjos, né? Expulsou juntamente. Agora no dilúvio, Deus também não poupou os ímpios. Em Sodoma e Gomorra, Deus não poupou os ímpios. E mais uma vez, ele vem dizendo que Jesus vai voltar. E nesse momento, os ímpios não serão poupados. A advertência apresentada às pessoas nos últimos dias, por meio do relato de Sodoma e Gomorra, é clara. Um dia, os ímpios serão destruídos. E aí vem dizendo o seguinte, queridos, o pecado é enganoso, pois ele nos cega. Enquanto estamos vivendo ali, está tudo muito bom, né? O pecado, ele, na maioria das vezes, ele é bom, né, André? Não é ruim. Ele é ilusório, é uma coisa ilusória. O pecado, ele ilude. Quando a gente pega a história aqui de Sodoma e Gomorra, é uma cidade muito bem estruturada, né? Uma cidade bonita, muito bonita, de encher os olhos. Porém, o que acontece ali? Infelizmente, aquele povo, eles simplesmente abandonaram tudo aquilo que Deus havia orientado. Simplesmente seguiram seu próprio caminho. O casamento que foi instituído por Deus no Éden, entre homem e mulher, eles olharam e disseram o seguinte, isso é coisa do passado, não precisa mais disso. Aí eu pergunto, hoje é diferente? Os dias de hoje, né? Pois é. E aí, a minha esposa comentou aqui que o pecado ele é enganoso
ele cega para o real estado de nosso coração, escondendo as nossas transgressões sob uma camada de autojustificação. O que me vem à mente? A história de Davi. Davi matou, adulterou, matou, e ele depois fez tudo que fez. E aí quando o profeta Natan chega diante dele, conta a história ali. Através de uma parábola, né? Uma parábola, conta aquela história do homem que tinha ali um animalzinho, um único animalzinho de estimação. E aí ele fala assim, ele pegou para matar, para dar para os seus amigos. Diz que Davi ficou revoltado. Ele falou, o quê? Porque é fácil enxergar o pecado no outro, né? Nossa, ele fez errado. E aí, qual foi a resposta de Natan? E aí Natan chega nele e fala assim, Davi, esse homem é você. É interessante essa história, porque ele, como rei, ele tinha o poder de julgar. Ele era também rei e juiz. Então, quando Natan leva para ele a história, ele pega e, no momento, ele se enche de furor ali e fala, manda matar esse homem e tal, né? E aí, porque era no outro, né? E aí, Natan, assim, ele ali, usado por Deus, porque você dizer isso a um rei, né? Não era algo fácil. Esse homem é você. E aí ele caiu em si. O que ele fez, né? Adriana, a grande questão aqui dessa história de Davi, que o autor da lição nos traz, é o seguinte: o pecado, ele é enganoso. Eu posso estar pecando, mas quando é para julgar o próximo, fica mais fácil. Eu não quero que o meu pecado seja aberto, relatado, delatado. Mas quando é para julgar o próximo, eu quero justiça. E que é rápido, né? Rápido, que é uma justiça rápida. E vendo até aqui, depois, assim, a história que não relata, mas os nossos erros têm consequências. Depois a história diz que Davi se arrependeu de todo o coração ali. Só que o erro estava feito. E a consequência foi ali o bebê, né, e tudo. Então, Deus, ele é um Deus que perdoa. Deus, ele não tem felicidade na morte do ímpio. Mas ele antes quer levar ao arrependimento, mas as consequências vêm. E até assim, não veio a história aqui, mas para a gente entender que Deus, ele é justo e é fiel, né? A lição ali de domingo falou sobre a ira do cordeiro. E Deus, assim, ele realmente, ele não aceita o pecado. E aí nós temos a história de Nínive. E Jonas não quis ir pregar. Por quê? Não, aquele povo é mau, só de eu falar que eles estão errados, já vão me matar em praça pública. Mas ele não imaginava o quê? O povo se arrependeu. E ele já falou, e vai que ele se arrepende ainda, Deus perdoa, eu vou passar de mentiroso. E foi o que aconteceu. Então, Nínive está na Bíblia também para dizer isso, para mostrar como Deus é justo. Como Deus é justo. Toda aquela cidade, desde o rei até a pessoa mais humilde, até a criança, todos se arrependeram, se vestiram de saco e Deus voltou atrás. Né? Então, Deus é justo, mas Ele também é misericordioso. Por isso que hoje Ele está aqui. Hoje nós estamos aqui passando essa lição. Hoje ainda é tempo de arrependimento. Porque Deus quer que todos venham ao arrependimento. É lógico que não vai acontecer de todos, porque depende da escolha minha, sua e de cada um que está ouvindo. Mas Deus é um rei justo e Ele vai nos julgar com justiça. É uma lição para nos deixar bastante reflexivos. Só para a gente terminar terça-feira aqui, a gente vê aqui em Ezequiel que Deus fala ali ao povo, dizendo assim, apesar de vocês não terem cometido os mesmos erros que eles, vocês cometeram algo pior. Isso aí assusta o povo. E aí Deus pode estar falando para mim e para você. Talvez você não cometa e eu e você não cometamos os mesmos erros que Sodoma e Gomorra, mas nós podemos cometer algo tão terrível quanto que a prostituição espiritual. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Foi isso que Deus falou, vocês não fizeram o mesmo, mas vocês estão cometendo prostituição espiritual. E aí a gente precisa tomar muito cuidado. Né? Aquilo que o André falou parece bobagem, mas às vezes a gente está na igreja, mas não está.
A gente tem o nosso nome no hall de membros, mas a gente não está na igreja. Estar na igreja é estar em Cristo e não estar no prédio igreja ou com o meu nome lá como membro. Então, a gente precisa estar em Cristo. O juiz de toda a terra, pouco antes da destruição de Sodoma e Gomorra, um episódio curioso aconteceu. E agora vem trazendo aqui Abraão. Deus vai ter com Abraão. Deus fala para Abraão ali, é o seguinte, vocês vão ter um filho, e desse filho virá a descendência do Messias. Nesse mesmo tempo, acontecia um outro fato. Era um momento em que Sodoma e Gomorra estava vamos dizer assim, no auge ali, né, dos seus pecados ali, né, André? E aí o que acontece? E aí, nesse encontro de Deus ali com Abraão, Deus dá a ordem para 2 anjos irem lá em Sodoma e Gomorra, né? E se você buscar na história, na Bíblia, você vai ver que o povo era tão terrível. Aquele povo era tão sem noção na iniquidade dos seus pecados, que quando aqueles anjos chegaram lá, eles quiseram pegar aqueles anjos à força, sem saber que é anjos. Mas a ponto de Ló ter que fazer o quê? Esconder aqueles homens, aqueles 2 homens, dentro da própria casa. E aí Deus manda esses anjos aonde? Na casa de Ló, né? De Ló. E é interessante, a gente estava comentando essa lição em casa ontem, e sobre a história de Ló ali, e Abraão começa ali a fazer algumas perguntas para Deus, mas e se tiver 50 justos lá, o Senhor vai destruir? Né? Abraão e se tiver... começa a negociar com Deus. Eu falei para o André assim, meu Deus, mas por que Abraão não já falou assim, Senhor, o Senhor vai destruir Ló também? Né? Porque o intuito dele era saber ali, né, se ele ia conseguir salvar o sobrinho, né? E é assim, até a hora que você lê é meio engraçado, né? De ver, porque ele sabia que não tinha. Deus também sabia, mas Deus deixa, né? Porque Deus, sempre que ele vai fazer algo, ele fala com o povo. Então, quando ele foi destruir lá na época do dilúvio, ele falou com Noé para avisar. E aí, quando ele foi lá, né, para Sodoma, ele também falou, ele foi falar com Abraão. E é interessante que quando Deus, nessa passagem eu vejo misericórdia, eu vejo o amor de Deus, eu vejo a paciência de Deus e a atenção que ele teve com Abraão. Porque ele já sabia, gente, assim, não ia mudar, aquele povo já estava julgado. E Deus precisava se explicar? Então, o povo já tinha sido julgado, já era certo. Mas sabe por que ele deixa? Para Abraão ver que realmente, né, é assim, Deus já tinha visto tudo, porque aí Abraão vai falando, se tiver 50, ele, poxa, mas não tem. E se tiver 45, e se tiver 30, se tiver... Ele mesmo vai vendo e fala, não, ali o povo é mau, não tem quem é bom. Então, o que Deus faz? Ele tira pela mão, porque precisou os anjos tirar pela mão. Ele tira e aí destrói, né? Então, ali, esse momento, até a lição linka com o tempo que nós teremos no milênio. Que aí nós, assim, porque Deus, ele é justo. E a justiça de Deus é transparente. Naquele dia, naquela conversa com Abraão, foi para Abraão ver, e que ele ia falando, nossa, não tem nenhum justo mesmo. E o tempo que ficaremos ali, os 1000 anos no céu, será para ver, cada um vai passar. Não porque Deus, né, precisa explicar ou mostrar quem está certo ou errado, ou que ele precisa de um aval para o julgamento dele. Não, mas para nós. Igual a conversa, aquela conversa era para Abraão, e aí os 1000 anos serão para nós. Ou seja, Deus não nos deixa sem respostas, né, André? Da mesma forma ali como ele, né, teve aquela paciência ali de falar com Abraão, Deus, como a Adri acabou de falar aqui, nós teremos um tempo também, durante 1000 anos, para entender. Apesar de Deus não precisar se explicar, mas nós, como criaturas, precisamos entender o porquê determinada pessoa não vai estar. Né? Então, vai estar tudo escrito lá nos livros, e aí agora esses livros serão abertos, e nós entenderemos caso por caso. Depois que Jesus voltar, só para a gente contextualizar aqui, depois que Jesus voltar, na parte de quinta-feira, fala o juízo pré-advento, né? Jesus volta, nos leva com ele, e nós vamos passar ali um milênio
com ele. Qual que é o propósito desse milênio? Nós vamos ali entender os porquês. Por que que o fulano está lá tá ali, foi salvo, uma pessoa totalmente torta. E aquele outro que era aparentemente tão justo. Isso. Nossa, será que Deus foi justo mesmo? Porque ele era tão ali, ó, regrado. Exatamente. E não está aqui, né? Lembra aquela história que eu falei, estar na igreja não é estar em Deus? Né? De repente você vai falar, nossa, aquele irmão que estava, né, aquela pessoa tão religiosa, né? Não é o caso, não é isso que vai determinar. É isso aqui, ó, é coração. O relacionamento com Deus vai determinar, né? E outra coisa que o autor da lição vem falando, que é até para os próprios anjos. Olha só. É bonito aqui. Posso ler, André? Pode sim, por É o que o gentileza. André está falando aí, ó. Deus não precisa de registros para saber quem está salvo ou perdido, mas as criaturas têm perguntas, inclusive os anjos. Pode continuar. E aí então vai ser a oportunidade que Deus vai mostrar para nós, através dos livros, né? Os anjos que estiveram desde o início, lá no início do grande conflito, onde nós teremos a oportunidade de ver os porquês. Por que o fulano foi e o ciclano está. Então, Deus, ele é justo. Vai ser uma oportunidade de nós julgarmos, né? E entendermos os porquês. Essa lição ela não vem trazendo para nós assim para que a gente fique com medo. Não, é para que a gente ainda tem tempo de mudar. A gente ainda pode mudar, nos acertar com Deus, né? Então, assim, no rodapé da lição está escrito aqui na quinta-feira, né? Imagine ser julgado e ter todos os seus segredos expostos diante do nosso Deus Santo. Qual é a sua única esperança no momento do juízo? Eu, olhando para mim, Sandra, pecadora, miserável, para mim, nenhuma. Mas louvado seja Deus, porque eu tenho um advogado, o melhor. E você também tem. É Cristo Jesus. Ele morreu por mim e por você, para que nós tivéssemos a oportunidade de vida eterna. Ele é o nosso advogado. A nossa esperança, mesmo diante dos pecados que nós cometemos, é que o Senhor veio aqui para que nós pudéssemos ter a salvação, mediante ao nosso arrependimento. Mediante ao nosso sincero arrependimento e conversão. Então, assim, o foco do juízo de Deus é em favor do seu povo e contra os ímpios. Então, esse é o foco ali, né? E aí, esse juízo pré-advento, onde vai ser aberto, onde vai ser mostrado tudo isso, nós vamos entender. E louvado seja Deus, que nós tivemos a Jesus, para que viesse aqui e morresse por cada um de nós. Mais alguma coisa aqui sobre a quinta? Acabou o nosso tempo, gente. Vocês querem falar mais alguma coisa bem rapidinho? Só a consideração final aqui que eu gostaria de fazer, quando o nosso tempo esgotou. Para quem o fim tem chegado? O fim não precisa chegar nem para mim, nem para você. Nós vemos aqui algumas histórias que relatou que o fim chegou para algumas pessoas. Por quê? Tomaram decisões erradas. Mas para nós pode ser diferente. Deus, ele tem um plano para nós, ele tem uma eternidade para nós. Para que nós possamos fazer parte dessa eternidade, basta nós aceitarmos a Jesus. Dri? A lição trouxe até no momento de terça-feira que hoje o dilúvio, para muitas pessoas, é um mito. Infelizmente, para algumas pessoas, salvação, vida eterna, morar no céu, eternidade com Jesus, também é um mito. Então, eu faço aqui assim, esse é o meu desejo, né? Que jamais as luzes do mundo, a incredulidade, a imoralidade, tome conta do meu coração a ponto de eu achar um dia que isso é um mito. Porque Jesus é real, a morte na cruz foi real. E a sua volta é real. Que eu e cada um de nós possamos viver essa realidade, para que possamos um dia passar a eternidade com Jesus. Então, que não venhamos desistir. Mesmo que o mundo, né, caminhe por lugares aí que parece, nossa, isso não pode acontecer. Imagina, chover? Nunca choveu. Não, mas se está na Bíblia, vai se cumprir. Que possamos estar preparados e possamos crer e obedecer. Porque isso foi o que a lição quis mostrar, né? Que precisamos crer e obedecer. Então, você possa crer e obedecer também. Porque antes de Jesus voltar, todos irão conhecer. Todos irão ser informados. Mas o que eu estou fazendo com essa informação que Jesus vai voltar? Que eu possa crer
e obedecer e viver eternamente com Ele. Obrigada, Adri. Obrigada, André. Nós falamos aqui sobre uma lição que nos deixa muito reflexivos. E talvez você está assistindo e está falando, nossa, parece que é muito fácil para eles, né? Parece que a vida deles é um mar de rosa, eles não pecam, são santos, literalmente, como se diz por aí. Não, não é fácil. Mas Deus conhece as nossas lutas e o nosso desejo de não errar. Então, muitas vezes, nós caímos, mas nós, na sequência, ouvimos o Espírito Santo dizer que estamos errados e aí a gente tem aquele sentimento de arrependimento. Então, que esse sentimento possa estar nos nossos corações, né? A gente só vai ser perfeito quando Jesus voltar. Mas até aí, nós estamos recebendo aí as orientações de que forma que nós devemos estar seguindo. E eu quero terminar com um texto que está em Apocalipse. O capítulo é o 22. Eu acho que esse texto tem tudo a ver com o que nós falamos aqui agora. Diz o seguinte: eis que venho sem demora, mas bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Que Deus possa nos abençoar e que nesse grande dia eu e você sejamos esse bem-aventurado que guardaram as profecias da Bíblia. Que Deus nos abençoe. Até o próximo estudo.